Boa tarde, Bernardo. Cássia, boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo, vamos falar sobre as manifestações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ontem ele falou bastante a respeito da reunião dos BRICS, classificou ali os países como países que têm algum tipo de postura anti-americana, ameaçou os países dos BRICS com mais taxação e aproveitou também para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e criticar a justiça brasileira, tudo na mesma tacada. Bernardo Melo Franco, quando o Donald Trump se manifesta, muitas vezes o que a gente percebe é que, em algumas ocasiões, ele acaba não ajudando quem ele está tentando ajudar, né? Pois é, Cássia, esse é um dado curioso em relação a essa fala do Trump. Veja, foram, como você disse, duas intervenções dele durante a cúpula dos BRICS que eu estava acompanhando aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, a intervenção criticando o bloco, fazendo ameaças tarifárias aos países do bloco. A gente trata disso depois. Mas a questão do Bolsonaro, claro que foi a que pegou mais para o brasileiro, porque, afinal, é o presidente dos Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo, tentando interferir diretamente no processo judicial brasileiro e no processo político brasileiro. Eu explico. Há meses, Bolsonaro esperava uma manifestação de apoio do Trump. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos para costurar exatamente esse apoio internacional. Por quê? Porque o Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe, ele já há bastante tempo vê no Donald Trump uma espécie de última tábua de salvação. Ele sabe que a situação jurídica dele é muito complicada no Brasil, ele tem consciência de que deve ser condenado ainda no segundo semestre desse ano de 2025, mas está contando com o Trump para, de alguma forma, tentar reverter esse resultado no futuro ou criar um ambiente propício para a tão falada anistia a ele, Bolsonaro, e aos principais integrantes dessa organização que tentou dar golpe no Brasil. E foi mais ou menos nessa medida, Cássia e Leandro, a manifestação do Trump, no momento que ele diz, olha, Bolsonaro não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Bolsonaro é vítima de uma caça às bruxas no Brasil. É exatamente o discurso que o Bolsonaro queria ouvir para o público dele. Então, tem dois efeitos nisso. Para a extrema-direita, para o bolsonarismo no Brasil, claro que é uma manifestação bem-vinda, uma manifestação esperada. Agora, por outro lado, Cássia, isso que eu queria chamar a atenção, essa fala do Donald Trump pode também acabar sendo um presente para o presidente Lula. O Lula vem num momento de baixa popularidade, o governo enfrentando muitas dificuldades com o Congresso, dificuldades com a opinião pública, e essa provocação do Trump, esse ataque do Trump, dá ao presidente Lula uma bandeira poderosa para 2026, que é a bandeira do nacionalismo, a bandeira do patriotismo, que, aliás, é uma bandeira da qual o Bolsonaro se apropriou por muito tempo. Uhum. A resposta do presidente Lula ontem é uma resposta dizendo que, olha, a gente não admite interferência externa na nossa política e nós vamos defender a soberania do Brasil. E esse, claro, é um discurso eleitoralmente muito forte, sempre foi aqui no Brasil, sempre que tem a percepção de que os Estados Unidos estão tentando interferir no processo político daqui. Adicionalmente, Cássia e Leandro, é importante lembrar que o Donald Trump ele é muito mal visto pela população brasileira, é o que mostram as pesquisas. Tem uma pesquisa da Quest de abril que mostra claramente que o Trump é uma figura muito mal vista pelos eleitores brasileiros. Então, é aquele chamado beijo da morte, um apoio que o sujeito pode comemorar, mas que tem um grande risco de trazer um efeito contrário. E eu termino lembrando, Cássia e Leandro, que agora há pouco, em abril, houve uma eleição no Canadá. E a direita era franca favorita para voltar ao poder. O Partido Liberal de centro-esquerda estava muito desgastado, o governo era muito impopular, e o Trump vinha fazendo ataques ao Canadá, fazendo provocações ao Canadá, falando em incorporar, anexar o Canadá como o 51º Estado americano. O que aconteceu? De tanto que o Trump bateu no governo, houve uma virada de humor na opinião pública, virada que acabou impulsionando uma inesperada vitória da centro-esquerda. Então, é nesse sentido que eu digo que esses ataques do Trump à justiça brasileira, ao processo político brasileiro, essa tentativa de salvar o Bolsonaro no tapetão, isso sim pode acabar trazendo dividendos eleitorais não para o Bolsonaro,
porque quem gosta disso é quem já vota nele, mas sim para o presidente Lula, que estava em busca de uma bandeira eleitoral. De repente, essa bandeira acabou sendo dada de presente para ele. Bernardo, e a questão do tarifaço, a ameaça de taxação dos países do bloco que também responderam a essa ameaça já? Pois é, Leandro, essa é uma outra coisa curiosa, porque, veja, a cúpula dos BRICS, ela vinha aí na sombra do esvaziamento, né? Ela estava sendo comentada por todo mundo como sendo uma cúpula esvaziada, porque os dois principais chefes de Estado desse grupo, né, dos dois países politicamente mais fortes, economicamente mais relevantes, que são a China e a Rússia, não vieram ao Brasil. Vladimir Putin, a gente sabe que ele é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, portanto, ele praticamente não viaja mais para o exterior. E o Xi Jinping, presidente da China, esse sim era esperado no Rio de Janeiro e não veio. Portanto, ficou uma cúpula esvaziada. Mas ao fazer esse ataque aos BRICS, ao mostrar que os BRICS estão incomodando, o Donald Trump acabou jogando um holofote sobre uma cúpula que estava, de certa forma, na penumbra. Então, ele deu destaque, deu relevância, deu mais significação política para esse encontro de chefes de Estado aqui no Rio, mesmo diante dessa sombra do esvaziamento. Claro, teve as respostas dos países, houve até um combinado ali, pelo que eu conversei com alguns diplomatas que participaram das negociações, houve um combinado para que não se falasse muito no Trump. O Trump nem chegou a ser mencionado nominalmente na última sessão plenária que aconteceu ontem lá no Museu de Arte Moderna. Mas, claro, depois, em entrevistas, em pronunciamentos para a imprensa, aí sim, vários chefes de Estado falaram nesse episódio, inclusive o presidente Lula, que chamou o Trump de irresponsável, disse que o mundo não vive mais na Guerra Fria e que não admite mais o imperador. Agora, vale chamar a atenção para uma coisa. O Trump tenta taxar os países do BRICS de anti-americanos e anti-ocidentais. E com isso justifica esse tarifaço que ele anunciou no domingo à noite. Mas ontem, Leandro e Cássia, poucas horas depois, o Trump anuncia um outro tarifaço, dessa vez contra o Japão e contra a Coreia do Sul. E Japão e Coreia do Sul são dois aliados preferenciais, aliados históricos dos Estados Unidos na Ásia, inclusive são os principais aliados para tentar, de certa forma, barrar a influência chinesa, conter a influência da China sobre o continente asiático. Então, veja que essa metralhadora giratória do Trump, ela não escolhe muitos alvos. Vai ora nos adversários, ora nos aliados. E claro que isso tudo acaba gerando uma reação nacionalista e acaba fortalecendo também a busca por outras soluções, por outros blocos, pelo multilateralismo, como forma dos países se defenderem dessas agressões ou dessas ameaças americanas. É um pouco isso que está acontecendo. De novo, o Trump tenta fragilizar os BRICS, mas acaba dando a relevância para uma cúpula que vinha sob o esvaziamento e, de certa forma, acaba convencendo os países membros que é isso mesmo. Eles precisam se unir, porque separados eles vão ter muito menos chance de resistir a esse assédio de Washington, esse assédio da Casa Branca. Bernardo Melo Franco, muito obrigada, Bernardo. Até quinta-feira. Até quinta. Boa tarde para vocês e para os ouvintes. Tchau, tchau.